E aí pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao canal Chamo Físico. Meu nome é Thales Rodrigues, professor de Física aqui no YouTube. Nesse vídeo nós vamos conversar sobre cargas elétricas, eu vou comentar sobre quarks e nós vamos falar também sobre o que é um corpo eletrizado. Quando a questão fala que o corpo está eletrizado positivamente, negativamente, o corpo neutro, o que isso significa? Essa é uma aula introdutória do estudo da eletrostática. Já deixa o seu like e inscreva-se no canal. Segue a vinheta. Nós vamos começar esse vídeo então falando sobre cargas elétricas. O que significa quando a questão fala assim, tal partícula tem tal carga elétrica? O que é carga elétrica? Carga elétrica é uma propriedade física que algumas partículas possuem. Por conta dessa propriedade, essas partículas conseguem interagir entre elas eletricamente, produzindo, por exemplo, o que a gente chama de força elétrica. Inclusive já rolou vídeo aqui no canal da chamada Lei de Coulomb, que é uma lei que determina a força elétrica entre cargas pontuais. Vou deixar o cardzinho aqui para que você possa assisti-lo depois. Mas voltando então, algumas partículas apresentam então essa propriedade chamada carga elétrica. Tem partícula que tem partícula que não tem. Possivelmente, lá no seu estudo de química, você já foi apresentado a 3 partículas fundamentais. São elas prótons, elétrons e nêutrons. Essas 3 partículas você encontra num átomo. E aí vale lembrar o seguinte, nós temos aqui representado então um átomo, pensando em modelo atômico de Bohr, e é importante você saiba que no átomo nós temos 2 regiões. Nós temos uma região central aqui, que é o núcleo, e toda a região em volta que a gente chama de eletrosfera. No núcleo nós vamos encontrar 2 partículas. No núcleo nós encontraremos os prótons e os nêutrons. Já na eletrosfera nós vamos encontrar os elétrons. A primeira informação importante que você saiba aqui com relação à massa dessas partículas. A massa do próton é muito próxima à massa do nêutron. Na verdade, ela é ligeiramente menor. Porém, esses 2 caras, o próton e o nêutron, eles têm massas muito maiores do que os elétrons. Os elétrons têm massas pequenininhas. A relação é de aproximadamente 1.800 vezes. Ou seja, um próton tem aproximadamente 1.800 vezes mais massa do que um elétron. Então daqui você já tira uma conclusão importante. Aonde está localizada a massa de um átomo? A massa de um átomo está concentrada lá no núcleo, né? No núcleo é onde eu tenho as partículas mais massivas, prótons e nêutrons. Então a massa está localizada no núcleo. Na eletrosfera nós temos os elétrons, mas a massa é muito pequenininha, perto da massa do núcleo. Tá, mas e aquela tal de carga elétrica? Você lembra então que carga elétrica é uma propriedade física que algumas partículas possuem. Vamos lá. O próton possui carga elétrica? Possui. A gente fala que a carga elétrica de um próton é uma carga positiva, com o valor de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Atenção, coulomb é a unidade que a gente utiliza para representar carga elétrica. Então vamos anotar aqui, ó. A carga elétrica de um próton tem o valor de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então esse é o valor da carga elétrica do próton. E o nêutron? Pois é, o nêutron tem uma massa elevada, né? Já comentamos isso, porém ele não possui carga elétrica. Então o nêutron é uma partícula que não possui carga elétrica. Então vamos anotar aqui, ó, o nêutron é uma partícula cuja carga é 0, não possui carga elétrica. Já os elétrons são partículas de massa muito pequenininha, porém possuem carga elétrica. A carga elétrica de um elétron é uma carga elétrica negativa, cujo valor é menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então vamos anotar carga elétrica do elétron menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Observe então que prótons e elétrons possuem cargas de mesmo módulo, diferindo apenas no sinal. Próton positivo, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, elétrons negativo, menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Esse valor então de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, você já deve ter percebido que é um valor importante para a física. É por isso inclusive que a gente dá um nome especial a ele, a gente chama de carga elementar. Então, todas as vezes que você ouvir falar de carga elementar, a carga elementar é esse valor, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então, a gente fala que o elétron ele tem uma carga elementar negativa e o próton uma carga elementar positiva. E o nêutron, lembrando, não possui carga elétrica. Tá, aí eu aproveito então para uma discussão especial. Você já deve ter ouvido falar num tal de quark, não já? Quark, já deve ter ouvido falar nisso, mas nossa, é um negócio complicado, quark, é bonito, né? Quando você vê alguém falando de quark, você fala assim, não, quark
quark, esse cara manja, né? Quark, cada estranho, né? Então, já foi inclusive questão da Unicamp. Deixa eu te explicar mais ou menos o que é um quark. Para você entender o que são os quarks, eu vou fazer uma analogia que é a seguinte, olha só. Imagine que isso daqui seja um próton. E eu vou pegar esse próton e vou arremessar ele na parede. Quando eu arremesso esse próton na parede com uma ignorância danada, de tal forma que eu consiga partir esse próton, eu vou encontrar 3 partículazinhas dentro do próton. Então repare, o próton que a gente fala que é uma partícula elementar, não é tão elementar assim, né? Existem coisas dentro do próton, que é o que a gente chama de quarks. Então você encontraria dentro dele 3 quarks. É claro que esse negócio que eu tô falando de jogar na parede aqui é uma analogia, né? Isso na verdade é feito nos colisores, né? Que você tem aí o LHC, enfim, lá você, com colisões de partículas, você consegue rachar o próton. Mas a ideia então é que eu encontraria essas 3 partículas. Ok, mas quais são essas 3 partículas? É o que eu vou te ensinar aqui agora. Então veja bem, se você joga um próton na parede, você encontraria então 3 partículazinhas lá dentro. São os tais quarks. Você encontra 2 quarks que a gente chama de quarks up e um quark que a gente chama de quark down. O que são esses quarks? O que eu posso te falar desses quarks? Ó, veja bem, os quarks up, eles têm uma carga cujo valor é 2/3, então repare, é um valor fracionário da chamada carga elementar. Aquele valor de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então quarks up são quarks com carga positiva, 2/3 da carga elementar. Já os quarks down são quarks de carga negativa, cujo valor é 1/3 da carga elementar. E olha como é que a coisa faz sentido. Dentro de um próton, então, igual eu falei, você encontra 3 quarks, 2 up e 1 down. Vamos analisar qual que seria a carga de um próton, então. A carga de um próton vai ser, se eu tenho 2 quarks up, cada quark up, 2/3 da carga elementar. E se eu tenho um quark down, eu tenho, então, 1/3 da carga elementar. Quando eu faço essa conta fracionária, tá fácil, né? Aqui o divisor é 3, então vai ficar 2 mais 2, 4, menos 1, 3. 3 sobre 3 vai dar justamente a carga elementar, com um valor positivo, do jeito que a gente já sabia. O próton ele tem uma carga elementar de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Esses são os tais quarks, partículas que você encontra dentro de um próton, por exemplo. O mesmo aconteceria se você pegasse um nêutron. Se você pega um nêutron e arremessa ele na parede, você também encontraria dentro de um nêutron 3 partículazinhas, 3 quarks. Porém agora, no nêutron, você encontraria 3 quarkzinhos, sendo um quark up e outros 2 quarks down. Então a composição fica um pouco diferente da composição do próton. E vê se a coisa faz sentido. Se a gente fosse analisar a carga de um nêutron, veja bem, a carga do nêutron seria, nós temos um up, então mais 2/3 da carga elementar, nós temos 2 down, né? Então menos 1/3 da carga elementar, menos 1/3 da carga elementar. Essa continha tá fácil, 2 menos 1, 1, menos 1, 0, 0 sobre 3, 0. Faz sentido. Nós sabemos que um nêutron não possui carga elétrica. Então assim, um nêutron ele possui quarks, só que a brincadeira ali no somatório vai dar 0. E o detalhe é o seguinte, você não encontra esses quarks isolados na natureza. Você nunca vai chegar num lugar e falar assim, ah lá, um quark down, olha ali um quark up. Esses quarks, eles não são estáveis de forma isolada na natureza. Você vai encontrar esses quarks, na verdade, dentro de prótons, dentro de nêutrons, partículas que a gente chama de um grupo de hadrons. Então, hadrons são partículas, é um grande grupo que prótons e nêutrons pertencem, que possuem quarks. Mas lembrando, quarks, então, não são encontrados de forma isolada na natureza. Existem diversos tipos de quarks. Vale dar um Google aí depois, quark charm, quark strange, nossa, tem uns nomes diferentes lá e tal. Tem uns quarks, sim. E o detalhe é que esses outros quarks, eles são tão instáveis que eles acabam, por decaimento, se tornando ou quark up ou quark down e compondo prótons, nêutrons e outras partículas. Tá, e aí nesse momento você pode estar se perguntando assim, Thales, e o elétron? Se você pega um elétron e joga ele na parede, você também encontra 3 quarks? Não. Elétrons não pertencem a esse grupo que nós chamamos de hadrons. Elétrons pertencem a um outro grupo chamado de leptons. Esses leptons, eles não possuem quarks. Então, se você joga um elétron na parede, você não vai rachar esse elétron em outras partículazinhas. Então, pronto, nesse momento você já entendeu o que são quarks, a composição de prótons, nêutrons, elétrons não tem nada a ver com quark, e vale lembrar que isso já foi questão na prova da Unicamp. Mas ainda não acabamos esse vídeo. Agora eu vou te ensinar o que são corpos eletrizados. O que significa dizer que um corpo é eletrizado? Veja bem, imagine que eu tenho aqui um determinado corpo, sei lá, um pedaço de papel, um plástico, papel alumínio, um corpo. Primeira pergunta que eu te faço aqui é o seguinte, será que um corpo possui carga elétrica? Óbvio, todo corpo possui carga elétrica, só que a gente tem que entender bem o que isso daqui representa. Ó, nós sabemos que todo corpo é constituído de átomos, não é isso? Num átomo nós temos elétrons? Temos. Nós
Nós temos prótons? Temos. Então nós temos cargas elétricas. Ou seja, todo o corpo é constituído de cargas elétricas, partículazinhas dotadas de carga elétrica. Prótons, elétrons, por exemplo. Agora, isso não significa dizer que o corpo está eletrizado. Falar que o corpo está eletrizado é diferente de falar que um corpo possui carga elétrica. Todo corpo possui carga elétrica, porque todo corpo tem prótons, tem elétrons, né? São vários átomos, mas nem todo o corpo está eletrizado. Vamos entender bem a diferença entre esses dois conceitos. Beleza, então imagine que eu tenho um corpo aqui que está lá cheio de prótons, cheio de elétrons, carguinhas positivas, carguinhas negativas, maravilha. Porém, o detalhe é o seguinte, se nesse corpo o número de prótons for igual ao número de elétrons, você vai concordar comigo que não há discrepância no número de carga positiva e negativa, não é isso? Pois é, quando isso acontece, a gente fala que esse corpo é um corpo neutro. Falar que o corpo é neutro significa dizer que ele tem carga elétrica, porém as cargas positivas estão na mesma quantidade das cargas negativas. Então o somatório total está dando zero, ou seja, ele é um corpo neutro. Pelo amor de Deus, não confunda corpo neutro com nêutron. Nêutron é uma partículazinha que você vai encontrar lá no núcleo de um átomo. Partícula essa cuja carga é zero. Agora, falar que um corpo é neutro, um corpo não é uma partícula. Um corpo é um corpo, com vários átomos e tudo mais. Falar que o corpo é neutro significa dizer que a carga dele é zero, porque o somatório das positivas é igual ao somatório das negativas. Tudo bem, mas aí nós podemos mudar essa condição. Nós podemos, então, eletrizar o corpo. O que é eletrizar o corpo? Eletrizar um corpo é provocar um desequilíbrio na quantidade de cargas positivas e de cargas negativas. E uma forma de eu fazer isso é a seguinte. Imagine que eu pegue esse corpo e arranque elétrons dele. Então eu estou arrancando elétrons dele. Inicialmente, vocês me falaram que o número de cargas positiva era igual ao número de cargas negativas. Tanto é que ele era um corpo neutro. A partir do momento que eu arranco elétrons, eu estou arrancando carguinhas negativas. Você vai ter que concordar comigo que agora existe um desequilíbrio nesse corpo. Se antes estava pau a pau, agora as cargas positivas estão em maior quantidade. Se está sobrando carga positiva nesse corpo, nós falaremos então que esse corpo está eletrizado positivamente. Então, o que significa dizer que o corpo está eletrizado positivamente? Que ele tem mais carga positiva do que carga negativa. Mas atenção, ele continua tendo cargas negativas? Sim, só que existe um desequilíbrio e quando eu olho o somatório, eu tenho mais positiva do que negativa. Então, o total do corpo é uma carga positiva. Tudo bem aqui? Então, assim, o corpo está eletrizado positivamente. Agora, o resultado poderia ter sido outro? Poderia, veja bem. Ao invés de arrancar elétrons, eu poderia doar elétrons para esse corpo. Atenção, inicialmente ele estava como um corpo neutro. O balanço de carga positiva e carga negativa estava pau a pau. Se eu entrego elétrons para ele, é claro que agora eu provoquei um desequilíbrio. Ele tem mais cargas negativas do que positiva. Se ele tem mais carga negativa do que positiva, nós vamos falar que esse corpo está eletrizado. No caso, eletrizado negativamente. Então, de novo, falar que um corpo está eletrizado negativamente significa dizer que apenas tem um desequilíbrio de mais cargas negativas do que cargas positivas. Mas ele continua tendo prótons, ele continua tendo carguinhas positivas, mas o somatório, o total, está dando uma carga negativa. Então isso é eletrizar um corpo. E aí nesse momento talvez você esteja se perguntando assim, Thales, mas você não poderia dar ou retirar prótons? E aí essa é uma pergunta importante. Não, nós não podemos dar ou tirar prótons, porque prótons são partículas que estão fortemente ligadas lá no núcleo. Você não consegue mexer nos prótons, você consegue mexer nos elétrons. Elétrons que estão ali na eletrosfera, você consegue tirar ou doar elétrons. Agora prótons não. Então é por isso que quando eu fiz o processo de eletrização, vocês perceberam que ou eu tirei elétrons ou eu injetei elétrons, mas eu não consigo tirar ou doar prótons. Fique atento a isso. Agora que você já entendeu o que é eletrizar um corpo, é importante que você entenda o processo de quantização da carga elétrica, que é mais ou menos o seguinte. Imagine então que eu pegue um corpo que inicialmente esteja neutro. Aí eu vou retirar um elétron desse corpo. Você já sabe, se eu retiro um elétron, ele vai ficar eletrizado positivamente. Positivamente porque agora está sobrando uma carga positiva. Qual é a carga que esse corpo vai ficar eletrizado positivamente? É justamente a carga que está sobrando, né? No caso, uma carga elementar positiva, já que eu tirei um elétron. Então ele vai ficar eletrizado com 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Repare, é justamente o valor da carga que está sobrando. Tem um próton sobrando nele, já que eu tirei um elétron. Então essa é a carga que o corpo está eletrizado. Tá, mas vem cá, se eu tirasse dois elétrons, com que carga ele ficaria eletrizado? Agora ele ficaria eletrizado
eletrizado com uma carga positiva, porque está faltando elétron, né? Está sobrando prótons. E como está sobrando 2 prótons, porque eu tirei 2 elétrons, então cada próton 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs, então ele tem uma carga de 3,2 vezes 10 a menos 19 coulombs, que é justamente a carga de 2 prótons. Se eu retirasse 3 elétrons, ele ficaria eletrizado positivamente com uma carga de 4,8 vezes 10 a menos 19 coulombs, que é justamente a carga elétrica dos 3 prótons que estão sobrando. Então, nesse momento, eu preciso que você entenda o seguinte: quando um corpo está eletrizado, ele não pode estar eletrizado com qualquer valor de carga. Existem valores específicos que ele pode estar eletrizado. É por isso que a gente chama de quantização da carga elétrica. Ou é esse valor, ou é esse, e assim por diante. Tá, mas de uma forma geral, qual é o valor que ele poderia estar eletrizado? Aí a gente pode colocar da seguinte forma: a carga com que um corpo pode ficar eletrizado, nós vamos falar que é N vezes E. Tá, mas deixa eu te explicar isso aqui. O que é esse N? É o número de carga que está sobrando ou faltando, vezes a carga elementar dela. Como assim, Thales? Olha só, nessa primeira situação, se eu retirei um elétron, está sobrando o quê? Um próton. Então o N é o N de um próton, é o que está sobrando. Qual é a carga elementar do que está sobrando? É a carga elementar do próton, ou seja, 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. 1 vezes isso vai dar exatamente isso. Tá, mas se eu retirar 2 elétrons? Se eu retirar 2 elétrons, o que está sobrando? Está sobrando 2 prótons. Então N vale 2 vezes a carga de cada próton. 2 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Se eu tirar 3 elétrons, está sobrando 3 prótons. Sobrando 3 prótons, o N é 3 vezes a carga de cada próton. 4,8 vezes 10 a menos 19 coulombs. Então pronto. Então isso daqui me dá a carga de um corpo. Tá, e se a questão falasse assim, ó, considere um corpo que está eletrizado com uma carga de 2 vezes 10 a menos 19 coulombs. O que você acharia dessa informação? Pois é impossível um corpo estar eletrizado com uma carga de 2 vezes 10 a menos 19 coulombs. Afinal de contas, ele não estaria nem aqui, mas numa coisa intermediária. Ou seja, ele não perdeu nem um elétron, nem 2 elétrons. Ele perdeu 1, qualquer coisinha, 1 e uma fraçãozinha de elétron. E não faz sentido isso. Não faz sentido você partir o elétron. Assim como não faz sentido você partir o próton. Lembrando, por mais que existam os quarks, eles são instáveis, né? Então a gente trabalha sempre com valores inteiros. Agora você entendeu o que significa a quantização da carga elétrica. Um corpo ele só pode então assumir valores específicos de carga elétrica. Na verdade, ele pode assumir múltiplos inteiros do valor de 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Tá, mas aí você pode estar se perguntando assim, Thales, mas como é que eu faço para retirar ou doar elétrons? Aí nós temos 3 processos na física que nós chamamos de processos de eletrização. Eletrização por atrito, eletrização por contato ou eletrização por indução. Mas isso fica para um próximo vídeo. Galera, então por hoje é isso. Espero que tenha gostado desse vídeo. Um vídeo super simples com uma curiosidadezinha lá dos quarks. Não esqueça de deixar o seu like e me seguir nas redes sociais no @chamofísico. Nos encontraremos numa próxima oportunidade. Foi um prazer e até lá!